Pessoal, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos então para mais uma aulinha do primeiro ano, aula de inglês, tá? Dando sequência ao nosso conteúdo, né? Objetivando a sequência do curso, tá? Nós tivemos já uma aula de inglês, vamos para a nossa segunda aula de inglês nesse total que nós vamos ter aí, tá? O que nós vamos trabalhar hoje, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar com artigos na língua inglesa, tá? Assim como na língua portuguesa, os artigos têm como objetivo, né, definir o gênero, né, do determinado substantivo. No inglês não é muito diferente. A única diferença é que na língua inglesa é muito mais simples do que na língua portuguesa. Enquanto no português nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos, na língua inglesa nós temos o artigo definido e os artigos indefinidos. Então, quando a gente trata de artigo definido no inglês, a gente vai tratar apenas do T. O que é o T? Esse THE que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? Ó? THE. A pronúncia T. Então, qualquer palavra que eu for utilizar, antes dessa palavra, eu tenho que colocar um artigo, né? Por exemplo, eu quero falar o carro, eu coloco the car, né? Eu quero falar a garota, the girl. Eu quero falar a casa, the house. E assim por diante. Então, independente do substantivo ser masculino, feminino, estar no singular ou no plural, o artigo definido sempre será o T, THE, tá bom? Então, essa é muito simples, é muito fácil de entender. Tá? Artigo definido, T. Se traduzirmos esse T, ele vai significar o, a, os, as, na língua portuguesa. Porque para nós aqui, nós temos que modificar o artigo conforme o gênero do substantivo. No caso da língua inglesa, não. O artigo definido, ele sempre será o T, o THE. Tá bom? Ah, mas isso é muito fácil. Fácil mesmo. Só que agora nós vamos para o artigo indefinido. Olha aqui, pessoal. O artigo indefinido. O artigo indefinido, aqui na língua portuguesa, seria o um e o uma. E, se claro, variar no plural, uns e umas. No inglês, o artigo indefinido também são dois. Aí não importa se é singular ou se é plural, tá? Também não importa se é masculino ou feminino. Eu já vou explicar quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro. Então, ó, o artigo indefinido na língua inglesa vai ser o a, tá vendo aqui, ó, o a e o n, tá? Que é o an. A e n. São dois artigos indefinidos, traduzindo um e uma. Até aí, tudo certo. Agora você me pergunta, André, mas quando que eu uso o a e quando que eu uso o n? E aí vem o detalhe importante, pessoal, prestem atenção, ó. Observem comigo aqui, dá uma olhada, ó. A frase é a teacher, ou seja, eu utilizei um artigo indefinido no início ali, né? Ou a doctor, beleza? Uma professora e um doutor. A teacher, a doctor. Na sequência, logo abaixo, eu utilizo an orange e an apple. Por que em cima eu usei a e por que aqui embaixo eu usei em? Pessoal, o segredo vai ser observar a primeira letra do substantivo. No caso aqui, ó, teacher. Qual é a primeira letra? Um T, ou seja, ele é uma consoante. Primeira letra de doctor é o D, ele é uma consoante. Então prestem atenção. Todas as palavras que iniciarem com consoante, o artigo indefinido será o a. Todos os substantivos que iniciarem com vogal, olha aqui, orange e apple, o artigo indefinido será o n. Então, para você saber quando usa um e quando usa o outro, você vai utilizar apenas, observar apenas a primeira letra de cada palavra. Se for consoante, a. Se for vogal, n. E é só isso. Tranquilo, né, pessoal? Muito simples. Agora, um detalhe importante. Prestem atenção. Algumas palavras, tá? Algumas palavras aparecerão escritas com H,
mas na qual o som do H não será produzido. Então olha que interessante aqui, ó. An, or e an honor. Aí você fala para mim, não, mas H é uma consoante, não deveria ser A? Deveria se nós pronunciássemos o H, tá? No caso do or e do honor, percebam que o H não é pronunciado, ou seja, o H é mudo. Então o artigo indefinido passa a ser o mesmo utilizado na vogal, que é o N. Agora olha, house, tá vendo? House se escreve com H e eu pronuncio o H. House. Aí, claro, entra o artigo indefinido A, porque daí é uma consoante, tá? Então, no caso do H mudo, o artigo será sempre o artigo da vogal, que é o N, tá? Beleza? Vamos ver o que mais que tem de importante aqui. Sobre artigo, é isso que eu tenho para falar para vocês. Basicamente é isso. A para palavras que iniciam com consoante, N para palavras que iniciam com vogal, com exceção do H mudo, que sempre utilizará o N. Beleza? Show de bola. Artigo é isso aí. Aí nós vamos dar um pulinho aqui. Tem as atividades que serão feitas. Isso aqui a gente não há necessidade de fazer. E aí a gente vai chegar aqui, ó, pessoal. Prestem bastante atenção agora. Informações pessoais, ou seja, frases, tá? Que são perguntas ou são respostas de uma determinado diálogo. Então, são várias informações pessoais que existem, claro, num diálogo na língua inglesa, mas nós vamos destacar apenas alguns. E eu fiz o destaque ali no texto e vou ler aqui com vocês e a gente vai entender. Prestem atenção, pessoal. Primeira informação pessoal, what's your name? Qual o seu nome, tá? Então preste atenção, what's your name? Tá? Tradução, qual o seu nome? Olha a resposta, my name is Mary, tá vendo? Ó, what's your name? My name is Mary. Próxima pergunta, how old are you? Tá? Old significa velho, então tem a ver com idade, ó. How old are you? Quantos anos você tem? I am 25 years old. Estão vendo? I am 25 years old. Eu tenho 25 anos. Próxima. What's your address? Address, pessoal, é endereço. Então, ó, what's your address? Qual o seu endereço? Só que aí, olha que interessante a resposta. Prestem atenção. 560, que me desculpem, eu não lembro como se fala em inglês. 560 Blumenau Street, tá? No português, Rua Blumenau 560. Pessoal, na língua inglesa, quando a gente vai especificar um endereço, a gente sempre vai iniciar pelo número, depois o nome e depois ali o logradouro, né? Se é rua, se é avenida, enfim. Então, cuidado isso numa prova que pode aparecer várias formas de estar escrito e apenas uma está correta. Então, quando você for responder a pergunta para what's your address, que é o seu endereço, você responde sempre o número primeiro, o nome e depois se é rua ou se é avenida, tá bom? Próxima pergunta. Where are you from? Where are you from? Tá? Ou seja, de onde você é? I am from Belo Horizonte, tá? Brasil. Então a resposta, ou Brasil, né? Resposta, eu sou de Belo Horizonte, no Brasil, tá? Então, ó, from, é sempre de onde você é, nacionalidade, sim. Nacionalidade não, desculpa, é endereço, né? De onde você é. Desculpa, é meio confuso. Where are you from? Tá? De onde você é. O próximo, fácil de identificar também, ó. What is your occupation? Pessoal, se eu estou falando occupation, é uma ocupação ou é uma profissão. Então, ó, what is your occupation? Qual a sua profissão ou qual a sua ocupação? I am, eu sou, né? A student, eu sou estudante. I am a student, tá? Próxima informação pessoal. What's
what is your telephone number? Ou seja, qual o número de seu telefone? E aí, claro, o número que você necessitar fornecer, tá? What is your telephone number? Ou seja, número de telefone. Próxima aqui, pessoal. Are you married? Married é casado. Então eu estou perguntando, ó, você é casado? Aí você vai responder yes, I am. Ou seja, sim, eu sou. Are you married? Próxima aqui, pessoal. What is your nationality? Ou seja, qual a sua nacionalidade? What's your nationality? Qual a sua nacionalidade? I am Brazilian. Eu sou brasileiro, tá? What is your nationality? Ok? E para finalizar, a mais básica de todas, how are you? Como vai você? Você responde I am fine. Eu estou bem. Thanks. Claro, obrigado, né? Então, how are you? Como vai você? Tá bom, pessoal? Não se preocupem com a pronúncia, pode ver que a minha também não é uma pronúncia perfeita da língua inglesa, é só para a gente entender. O que eu quero que você observe é a pergunta e a resposta na hora de estudar, porque quando formos para a nossa avaliação, temos que ter esse cuidado, né? Algumas pegadinhas podem acontecer. Nós vamos trabalhar com essas informações, então claro que quando a gente for trabalhar na nossa avaliação, não será pedido uma informação pessoal diferente do nosso material, então foquem nessas que eu falei com vocês e gravem as perguntas e as respostas, tá bom, pessoal? Inglês é isso, artigos e informações pessoais, basiquinha, bem tranquilo de entender, e qualquer dúvida, claro, estou à disposição para esclarecê-las, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.